Seja bem-vindo ao Pode Empreender, o maior podcast de terceiro setor aqui do sul da Bahia. E hoje, nada mais, nada menos do que uma das minhas maiores inspirações. O meu irmão e um cara que eu admiro, tenho um carinho, tenho um amor, que me fez, me ensinou muita coisa, inclusive muita coisa aqui do social, de fazer o bem. Eu tenho, assim, uma honra de estar aqui com você, né? A gente está sempre junto, né? Mas poder trocar essa ideia com você aqui já me deixa já emocionado. Então, obrigado, meu irmão, por você estar aqui comigo. Tenho certeza que o bate-papo vai ser massa demais, porque a gente vai falar de coração, né? Vai falar o que a gente aprendeu. E eu já começo, antes de você falar de você, antes de falar de solidariedade, eu já começo perguntando quem é a sua maior inspiração. Eu já ia tocar nesse assunto, Gil. Primeiro eu digo que a emoção é mútua, porque também você é uma pessoa que me inspira muito. Eu acho que nossa inspiração é bem parecida, né? Que é minha mãe. Então, a tal da Gilca, que a gente brinca, Gilda, é uma pessoa mesmo caridosa ao extremo, que sempre levou a gente a pensar no próximo da forma que merecidamente o próximo tem que ser pensado, né? Como se fosse nosso irmão. Então ela realmente é uma inspiração para mim, por isso que eu segui esse caminho do empreendedorismo social, assim como você, assim como nosso irmão É. Davi. No final das contas, né? Fora minha mãe, tem as inspirações absurdas, que são tantas, velho. Irmã Dulce, eu já falo logo de cara, porque essa daí é incrível. Eu acho que minha mãe, eu acho que mandou se conhecesse minha mãe assim, dizer, rapaz, quero você junto comigo nessa jornada, porque a gente é parecido. E a gente Então, também tem muita gente em comum que também, eu tenho certeza que para você, assim como para mim, me deixa assim mais confiante de que as coisas podem dar certo, né? No terceiro setor, como Tati Monteiro, que é nossa Ave amiga Maria, e uma Tati, inspiração, né? né? O Nelinho, que faz O parte com Nélio nem se você, fala, né? né? Eu tenho muita gente, João Paulo Pacífico, Geraldo da IVM, né? O pessoal top também, a turma do Gamais, né? Pô, eu acho bacana, né? Mas vamos lá, primeiro vamos falar um pouquinho de você. Fala pra Vamos galera lá. aí quem é Neto Loyola, o que é que você faz mais de trabalho, né? Quais são os seus planos? Joga duro aí. Bem, eu sou Loyola Neto, eu tenho uma fábrica que é a Loicos há 29 anos. Eu tenho. Tenho 3 startups, indo para a quarta agora, e todas elas nasceram durante o período da pandemia, que eu tive que reinventar meu negócio como fábrica. É, empreendedor social da Liga do Bem, e aí a gente vai conversar com certeza muito sobre isso, Vai. porque tem tanta história boa, porque o Nélio é minha referência, é o presidente da Liga, foi quem me ensinou todo o caminho do empreendedorismo social, e conheci Tati através dele. E você conheceu através da gente. Então, fora isso, meu trabalho voluntário, além de ser voluntário social através da Liga do Bem, através da Ação da Cidadania, através de outras instituições, eu também tenho trabalho voluntário associativo empresarial. Então, eu sou conselheiro do SESC Bahia e sou o diretor da Fé Comércio Bahia. E lá eu assumo algumas pastas, como subcoordenador da Câmara de Inovação e Tecnologia, líder do PRODETE de Economia Circular. Aí vai um monte de. Síndico, aprendi, mas não, agora eu sou Síndico eu síndico. Eu falei, não deixei. faço isso Não, não, não. rapaz. Síndico foram 3 vezes. E aí, quando chegou na última, que todo mundo disse assim: rapaz, a Ai, gente Deus. gostaria que você fosse de novo. Eu falei: beleza, já estou com os orçamentos aqui dos síndicos profissionais, vamos botar em votação, porque eu já estava contando com isso, então pronto. Aí mudou para síndico profissional. Né, a nossa história de social, né? Pelo menos a minha com Amigos Solidários começou lá em 2004, né? 2004 até 2019, a gente fazia igualzinho todos os meses. A gente arrecadava valores de amigos, juntava 2, 3 mil Eu reais. dava também, velho. A gente ia, a gente ia, ajudava uma causa, uma família, um instituto. A gente fazia isso. E todo mês prestava conta de carta de vencimento, nota Prestação fiscal. de conta incrível, inclusive, Não, Eric. simples até que a gente pensou em se melhorar, né? Fez uma grande ação através das redes sociais, que não era o nosso caso na época, mas depois a gente foi entender que nossa missão era multiplicar o amor, então a gente precisava falar muito do bem, né? Para que as pessoas
começasse a querer fazer o bem também. Mas eu me lembro muito bem, assim, isso eu quero falar com você, até para abrir a voz para você, em um momento que você diz, Jorginho, aprenda, quando você colocar sede própria e quando você montar o CNPJ, tudo mudar, vai mudar. E eu, rapaz, não tem dinheiro, você, rapaz, se vire, rapaz, dê um jeito. E a gente foi seguindo os seus conselhos e foi aí que a gente foi subindo mais degraus e foi aí que a gente foi aprendendo. A Liga do Bem foi uma escola para a gente, né? Eu lembro muito bem nas enchentes, eu em cima do caminhão jogando cesta Eu é, também vim. e Nelinho na ligação conseguindo mais 2 toneladas, mais 5 toneladas. E eu, Tá vindo uma da rapaz, União BR de não sei quantas toneladas. Rapaz, que porra é essa? Eu falei, não, é, Nelinho é assim, cara. Aí eu Pode queria deixar. te ouvir assim, fala um pouquinho da Liga do Bem, mas fala um pouquinho das suas ações sociais, o porquê para você é tão importante fazer o bem, melhorar a vida das pessoas. Fala um pouco sobre essa sua parte social, que é a maior, inclusive, de sua vida aí. A questão aí é propósito, não tem o que fazer, né? Isso a gente vai fazer pro resto da nossa vida, não é porque a gente tem que fazer, é porque a gente faz. É propósito de vida. Nosso propósito está muito ligado na questão do social, da economia circular, da própria inovação, você também. Aí eu fico muito feliz ouvindo você falar, Ginho, porque eu, como irmão mais velho, eu tenho que dar os exemplos, né? E eu não lembrava disso, de você. Eu lembro que eu mandei o estatuto da liga para você olhar. Eu lembro que você falou, rapaz, eu vou seguir por esse caminho aqui. Eu falei, pô, Ginho, jogue duro. O importante é você ter essa referência. Mas tudo começa assim, pô. Quem tá ouvindo aqui, com certeza, deve dizer assim, poxa, é, eu ajudo. Ajudo como? Eu faço um Pix ou dou um dinheiro para alguém. E todo mundo sempre começa assim, que é a filantropia. Que é a pessoa chegando e colocando alguma coisinha. Mas na hora que você doa o bem mais precioso que você tem, que é seu tempo, por uma causa, e não é só por uma doação aleatória, aí você começa a entender que a coisa é bem mais diferente. É você amar o próximo como se fosse seu irmão, que é o mandamento mais importante que existe, né? Então, a história da Liga Uhum. do Bem também foi a mesma coisa, né? Eu sempre fui filantrópico, sempre ajudei Martagão Gesteira, as obras sociais Irmã Dulce, o GAC, mas eu ajudava como? Ah, tá precisando de umas camisas. Pô, vamos lá, minha fábrica faz 100 camisas e dá. Então eu me sentia como, poxa, eu tô ajudando. Só que é claro que essa ajuda é muito boa, mas na hora que você vai para lá para conhecer, para passar um dia, você diz, poxa, eu não vou, isso é o mínimo. Tome aqui 100 camisas, mas eu quero ficar perto desse amor, ficar perto desse carinho. Então, isso é que eu acho que é o mais importante. E a liga começou exatamente assim, um grupo de amigos há 13, 14 anos atrás. Não, a liga vai fazer 13, dá 12 anos atrás, indo para creche Manildete, para algumas creches para passar a manhã com a criança, é, levando salgados, suco. Então a gente se divertia. No final das contas a gente sabe, né, que é sempre melhor pra gente. Então a gente Sim. se divertia com aquelas crianças e para aquelas crianças aquilo era um dia mágico, né? Então, de 15 em 15, a gente ia nas instituições e fazia isso. Dar um amor, dar um carinho, brincar, levar. Mas a gente começou a perceber que algumas instituições estavam precisando muito mais do que isso. Era uma conta de energia que estava vencida, ia cortar, era um teto que não estava legal, precisava consertar. E assim começou o movimento. Pensando exatamente nisso, como a gente pega uma instituição e a gente passa a ser mantenedor dela. E assim a gente começou a ser mantenedor de algumas instituições, e brincando, brincando, a gente estava sendo mantenedor de 10 sem ter CNPJ. E daí, muito próximo da pandemia, você vê como as coisas são muito próximo da pandemia, a gente resolveu montar um CNPJ. E aí a gente falou, pô, vamos montar, vamos, por quê? Porque a gente pode buscar alguns tipos de recurso para potencializar mais o que a gente faz. E isso eu nunca esqueço, foi em meados de 2019. Nem existia processo de possibilidade de ter pandemia, sequer existia a epidemia na época. E a gente fez nossa primeira caravana do sertão para Santa Luz nesse período. Então a gente viu que a gente já tinha, já fazia
era mantenedor de 10 instituições, já estava fazendo as caravanas, começando a fazer as caravanas do Sertão para a Liga para o Sertão da Bahia, ideia de Nelinho, porque ele tinha ido para um evento fantástico dos é, Investidores Esperança, eu não esqueci o nome. Não lembro, não sei não. Então ele pegou o modelo e copiou para o Sertão. E a gente falou, pô, que massa, lindo, vamos montar um CNPJ. Aí estourou a pandemia. A Liga do Bem, de fato, teve um crescimento absurdo, foi na pandemia. Por quê? Porque era o maior movimento organizado da sociedade civil. Só a gente tinha um CNPJ e tinham mais umas 5 ou 6 instituições que não tinham CNPJ e estavam se empenhando para ajudar o próximo no momento mais difícil que teve, foi o momento da pandemia, né? Então a gente foi um guarda-chuva e nessa veio União a BR. União BR. Aí Nelinho conheceu Tati, fizeram um movimento nacional, onde na Bahia foi União BA, e nessa União BA era CUFA, One Love for Kids, Missão Solidária, Liga do Bem, Ação da Cidadania, é, Amor e Ação, várias instituições. E era você acho que você conheceu, Com coisa certeza. foi assim, eu acho que a gente tem hoje quase 1.000 voluntários, muito nisso, o amor que foi naquele período, que todo mundo se entregou à causa. A forma como a gente fazia 2.000 cestas por dia. A primeira caravana nossa para Santa Luz, a gente fez 100 cestas em 3 dias. Então, e aí a gente chegou e aí veio essa enchente daqui, aí por isso que a gente ficou totalmente junto e misturado aí com É, os amigos solidários. E assim a gente vai construindo amor, a verdade é essa. perfeito, Léo. Eu queria trazer um tema aqui que é forte, eu queria ouvir sua opinião com relação a isso. Você, na Caravana do Sertão e em todas as idas às pontas, como você vai lá em Salvador, né? E quando você vem aqui, você vai também, está sempre visitando as famílias de extrema vulnerabilidade, né? Eu ainda não consegui normalizar, ou pelo menos me manter estável com as situações que eu vejo. Agora mesmo, a semana passada, a gente foi visitar algumas famílias do Clube de Amigos, né? Que a gente tem um programa aqui para a pessoa, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, onde as pessoas doam valores e apadrinham famílias. Durante um período, essa família passa a se alimentar mais de uma vez por dia, porque tem uma relação gigante aqui em Leão de pessoas se alimentam apenas uma vez ao dia. Quando eu vou, né, nesses lugares, e eu sei do que você vai visualizar o que eu estou lhe falando, realmente, assim, a casa que a gente vê geralmente é igual, né? A situação das comunidades geralmente são muito parecidas. Sem saneamento básico, muitas vezes comandada pelo tráfego. Quando você vai, geralmente é um vão só. Quando você entra na casa, o odor, ele vem à tona que você não consegue entender. Esse vão só, às vezes tem um colchão só que dorme duas, três pessoas. A cozinha, não sei como o ser humano consegue se adaptar. O ser humano ele tem um poder gigante É, de se adaptar, né? impressionante. Aquela condição é subhumana, assim, sabe? É, é deplorável aquela situação. Assim. Eu não consigo entrar, por mais que eu já tenha visto 500 famílias na mesma situação, eu não consigo sair e achar normal. Eu queria te ouvir com relação a isso. Nós que somos privilegiados por Deus e temos tudo isso que a gente tem obrigação de fazer pelo que não teve a mesma condição que a nossa, ou você pensa diferente? Ginho, primeiro que é uma realidade aqui de Ilhéus, é uma realidade de Salvador, é uma realidade de cada canto do país e talvez seja uma realidade de muitos lugares do mundo. E, e tem uma coisa que eu vou te falar até para confortar um pouco o seu coração, é que eu sei que sua vontade é querer salvar o mundo, mas a gente não consegue salvar. O empreendedor social, ele sabe que ele é um instrumento e ele vai fazer o que ele pode. Por outro lado, seria sensacional que todo mundo visse isso. Porque a pessoa que não tem noção disso que você está falando, e no momento que vê, vai dizer, rapaz, eu quero engajar essa causa aí. Porque com certeza
eu estou contribuindo para a vida de pelo menos uma pessoa no mundo. E se cada pessoa contribuísse para a vida de uma pessoa no mundo? O mundo Simples estaria assim, né? muito melhor. Simplesmente assim. Então, não é uma coisa que você vai fazer sozinho, não é uma coisa que eu vou fazer sozinho, não é uma coisa que Amigos Solidários vai fazer sozinho, nem que a Liga do Bem vai fazer sozinho. Quem tem que fazer é a sociedade como um todo. E muita gente às vezes está aí dizendo, não, eu pago meu imposto. Bem, se seu imposto fosse muito bem distribuído, essa pessoa, desse lugar, passando por essa necessidade, não estaria sendo um invisível da sociedade. E como é que você, que entende que aquele próximo é seu irmão, você vai deixar ele invisível? Não faz sentido. Ah, mas é porque o problema é do governo. Não. Esqueça o problema do governo. Cada um tem que fazer a sua parte. Então, assim, é muito fácil a gente dizer, porque a gente tem uma instituição social que presta esse serviço, mas a gente também não faz nada sozinho. Tem que ter muitas pessoas envolvidas, engajadas, para que isso consiga ser feito em cada canto do país. Perfeito. Como vocês estão fazendo aqui no sul da Bahia, como a gente faz no Sertão, lá em Salvador, e que tenham muito mais instituições lindas como essa. Perfeito, Mel. Por falar em fazer, cada um fazer uma parte, hoje eu estou com o Luca aqui, nosso showman aí, o cara edita, faz a filmagem, tudo por conta, velho. Olha a Aí, contribuição que ele está dando para tudo isso chegar para tua. Que massa. O aí próprio Christian entrou Christian, aqui. Christian, eu exatamente, disse, cara. Christian, você dá, se eu for fazer um evento dos Amigos Solidários, é no auditório dele. Se eu for fazer o podcast, é aqui. Se eu for, a contabilidade é aqui, o financeiro é o rapazinho dele que faz, os editais é ele que escreve junto com, com minha equipe. Eu disse, meu irmão, você não quer ser o presidente do estúdio, não? Eu fico lhe auxiliando. A parceria, muito obrigado, viu? Contabilidade é parceria, muito obrigado por tudo. Então é cada um fazendo um pouquinho. E eu vou aproveitar e já falar um pouquinho dos programas dos Amigos Solidários. Hoje a gente tem 3 formas de captação de recursos, né? Uma são os editais, e a gente ganhou um edital, 2 editais ano passado, um no setor do privado, né, da Sicob, e um do governo do estado. Hoje, com esse do governo do estado, a gente oferece 600 marmitas por dia aqui em Ilhéus, em 3 cozinhas solidárias, uma no norte, uma no sul e uma em Sambaituba. Então, a gente atende famílias de extrema vulnerabilidade, que não têm alimento para o dia a dia. No outro projeto nosso, a forma de captação de recursos é através de pessoa física. As pessoas físicas elas podem doar um valor e apadrinhar uma família. Meu amigo, com apenas R$ 55, esse valor ele vai direto para uma família. A gente compra uma mini cesta básica, tem uma relação gigante de famílias através de nossos líderes comunitários que só alimentam uma vez ao dia. Imagine você que está me vendo aqui, você se alimentar apenas uma vez ao dia. Esse é o histórico gigante aqui de várias famílias do sul da Bahia. De quem está se alimentando bem até. Bem, porque É. senão o cara é extrema vulnerabilidade, É. pense você. Então, esse valor vai Muito direto, ele compra a cesta básica, a relaçãozinha fica em cima da nossa mesa, a gente vai ticando ó, as famílias que vão entrando. Então, você pode apadrinhar a família, você pode ir lá conhecer essa família, olha que bacana, já pensou? Você poder ir lá conhecer essa família, de repente ele está precisando também de um remédio, você compra, né? E esse programa, você tem uma contrapartida, você recebe um cartãozinho digital através do nosso site, você entra lá e você tem desconto nas principais empresas aqui de Ilhéus. Você tem desconto em várias empresas que estão com a gente. E temos o programa Empreendedor Social, que esse programa ele subsidia, ou seja, empresários que têm alma, que têm responsabilidade social, subsidiam o projeto Comunidade 360, hoje o maior movimento de transformação social do sul da Bahia, trabalha diretamente com transformação social. Ele trabalha com assistencialismo durante esse período de 6 meses, né? A gente abraça essa família, ela fica com a gente entrega todos os meses um mercado solidário para ela e programas de bem-estar, saúde social. Todas têm direito a nutricionista, com biopedância, sugestão de cardápio e acompanhamento alimentar. Todas têm direito a psicólogo, todas com psicólogo, com parceria com a Faculdade de Ilhéus. E agora a gente está fechando todas com atendimento odontológico. Fora isso, ela pode marcar um oftalmo, um cardiologista, um atendimento jurídico, ou seja, durante 6 meses ela fica assistida por a gente. Mas isso não é o principal do projeto. A gente tem reprogramação mental, para mim é a coisa mais importante. Porque a gente tem palestras falando sobre autoajuda, autoamor, autorresponsabilidade.
educação financeira para os pais, para os filhos que a Sicoob dá. A gente tem profissional, psicólogo de carreira falando sobre a importância da carreira profissional, a importância da relação entre as pessoas para os adolescentes. Enfim, vários palestras de temas que são relevantes para mudar a vida daquela pessoa do cotidiano a partir do outro dia. E a gente conclui com capacitação profissional e empregabilidade de um jeito diferente. A gente primeiro procurou os grandes players aqui na nossa região, da construção civil, hotelaria, indústria e comércio, e fez a pergunta para eles: qual a maior dor de vocês hoje? Essa. Então, empresta o RH de vocês para a gente. O RH das grandes empresas fazem parte dos Amigos Solidários, ajudam de forma ativa ou passiva na construção da capacitação, e eles, quando não estão palestrando, estão como agente oculto dentro da sala de aula, escolhendo os melhores que mais se destacam. Olha que bacana. E a gente continua 3 meses dentro da empresa com uma pessoa de carreira, né, psicóloga comportamental, sendo uma ponte entre quem recruta, que tem que recrutar de uma forma diferente, porque é um público diferente, e quem está entrando, que tem que se acostumar com a realidade que ela nunca viveu com grandes empresas. Então, olha que bacana. Se você está vendo isso e para você faz sentido, vem junto com a gente. Oi, Gil, mas é só com valor? Não, da forma que você quiser. Toda sexta-feira, às 3 da tarde, a gente tem entrevista com quem quer se voluntarizar. Então, faça parte do programa, fique com a gente, que vai ser melhor para você. Vamos lá, que eu quero falar com você o seguinte. Eu queria completar. Primeiro que eu acompanho, então não precisaria eu só ficar balançando a cabeça, mas é dizer assim, o orgulho que você me dá como meu irmão, como presidente dos Amigos Solidários, e todo esse time que faz parte faz parte desse propósito. Por que é que eu estou falando isso? Porque eu, enquanto não era Liga do Bem, enquanto eu era como você, eu tentava fazer de alguma forma. Então, eu nunca esqueço, eu tinha 5, apadrinhava 5 crianças na ActionAid. Aí contribuía com Médicos Sem Fronteiras. E sempre ajudava as instituições. Eu achava que eu fazia a minha parte? Achava. Estava fazendo a minha parte? Estava. Só que é muito maior do que isso. Tudo bem. Eu quero fazer uma doação aqui para isso, para aquilo. A pessoa tem que ir para campo, tem que ir sentir, ver e contribuir. E para que coisa mais incrível do que já tem um movimento pronto aqui no sul da Bahia. Então, você que está em sua casa, gente, eu vou contar só uma história, que talvez essa história possa tocar o coração de todo mundo. Lembra daquelas sopas que vinha bem desidratada que a gente entregou para uma instituição? E aí a gente entregou, eles tinham uma sopa, e a gente dizia o seguinte, estamos entregando aqui para você, como é o negócio? É a sopa do ano todo. Beleza. E depois eu queria que você me desse feedback, e eu vou falar para você o feedback que uma delas deu, que eu acho que tem muito a ver com o que vocês fazem também. Respirar fundo, porque essa história é muito bonita. Eles sempre fizeram a sopa, e aí disseram, a sopa de vocês é fantástica. Por quê? Porque já está pronta. O que é que eu faço? Ao invés de só botar na água, eu faço com amor, com carinho, eu corto, boto fruta, boto não sei o quê, e aí eu faço a sopa, aí eu vou, e aí todo mundo, olha a sopa, aí todo mundo, pô, aquela sopa deliciosa, mas aconteceu com a gente uma coisa importante que a gente queria relatar para vocês. Teve um dia que eu cheguei e gritei, olha a sopa. E aí, nesse dia específico, desceu uma pessoa com o vaso se acabando de chorar. E eu olhei para ela e falei assim, gente, chorando, a gente tá aqui trazendo a sopa, essa sopa deliciosa, e você chorando, você tinha que ficar alegre. E ela falou exatamente isso para essa pessoa. Ela falou, não, eu estava orando, pedindo a Deus que ele falasse comigo, porque eu já estava 2 dias sem comer. Não é sobre a sopa, é sobre esperança, é sobre você reprogramar uma pessoa, é sobre você mudar a mentalidade. Às vezes a pessoa está precisando só de um carinho, só de um abraço, só ser acolhida. Então, vocês têm essa oportunidade no sul da Bahia, em alguns lugares aí
do país afora, se a gente estiver falando com outras pessoas de outros lugares, para poder se engajar a uma causa. Perfeito, né? Então, vocês estão de parabéns, isso é meu orgulho, irmão, viu? Massa. Divaldo Franco, ele fala isso, que a verdadeira doação, a verdadeira caridade, ela não é aquela que ela se dedica, que ela se entrega, que demanda tempo, demanda esforço, que você se entrega. É aquela pessoa doente que você passa o dia inteiro com ela para poder dar apoio, dar moral. Ele fala muito disso. É. Falava, né? Muito disso. Queria te fazer uma pergunta. O Paulo Vieira, hoje, ele fala que sucesso, ele define sucesso como aquela roda da vida, né? Onde você, quanto mais notas altas você tiver, né? Na educação na financeira, na saúde, bem-estar, né? Quanto mais notas boas você tiver, melhor é o seu sucesso. Qual é a sua definição de sucesso hoje, né? O que é que você... A gente foi criado aí por uma mãe, por um pai, né? Que nosso pai é generoso demais, nossa mãe é caridosa demais. E a gente sabe que sucesso não está só relacionado à questão material, à questão. A gente sabe que é uma mistura aí de, de energias, né? Então, para quem acha que sucesso é tá cheio de crédito, talvez o sucesso está cheio de vários créditos, né? Além de créditos financeiros, créditos espirituais, créditos de amor, créditos de compaixão, crédito de generosidade, crédito de ser caridoso. Então imagine você chegar num lugar e você dizer assim, pô, esse cara é fantástico. Que coisa mais incrível do que isso, né? Então, talvez a maior definição de sucesso seja você estar mais próximo de Deus, mais tendo um Jesus como referência, né? E o resto, a gente faz tudo. Não tem, não tem, não tem não ser como, né? Que massa. Então, perto de chegar ao final, vou fazer aquela... Rapaz, você não me contou sobre isso aí, né? Não sabia. Aqui é o seguinte, 10 segundos para você... umas coisas doidas, eu vou na cabeça, vou escrevendo, eu vou Então botar. tá. Eu Tem sou 10 doido segundos. também. Se for frase, ou se for pergunta, ou se for qualquer besteira, você tem que responder em 10 segundos. Tá Vai certo. lá, viu? Primeira, algo que você ainda não fez. Algo que eu ainda não fiz? 2, 3, 2, Rapaz, eu já fiz tanta coisa. Bora. Algo que eu não fiz? É. O mal. Hã? Algo que eu não fiz? É. Rapaz, o mal pro outro. O mal. Eu botei aqui, peguei uma. Insanidade é achar que você vai chegar a resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Comentário, em 10 segundos. Eu acho que tá errado. Eu acho que sanidade é você achar que se você fizer a mesma coisa, você vai ter resultado igual. Não, o resultado é muito pior na atualidade, nos dias atuais. Ainda mais você, que é inovação pura, né? Vamos lá. Um sorriso é o começo do amor. Vixe, Maria. Eu diria que um sorriso muda, talvez maqueia, talvez mude o semblante, mude a áurea, mude a energia de uma pessoa. Então, se você estiver sorrindo sempre, é porque você está muito bem. Um livro. Como fazer amigo com a pessoa é a primeira que veio na minha cabeça. Eu já passei esse livro. Pô, de novo, sucesso é. O cara já respondeu, rapaz. Sai daqui. Vamos lá. Tem que responder tudo isso? Não, só são 5. Sim, tá bom. A regra é 5. Vamos lá. Esse aqui. 82% dos problemas de organização vem através da falta ou má comunicação. Peter Drucker. Vixe Maria, ele tem toda a razão. Comunicação é tudo. E comunicação não é só o que você fala, é o que o outro também entende. Então, na verdade, é o que o outro entende, né? E também a forma como o outro se expressa, né? E comunicação é tudo. E a melhor coisa é quando você comunica com amor, né? Perfeito. Então, eu acho que é a melhor das comunicações. Fala alguma coisa que você tá afim de falar aí. Alguma coisa que eu tô afim de falar? Rapaz, que eu vi você falando muito sobre a gratidão do cara da parceria. Sim. E assim, eu sou muito grato pela família, sou muito grato pelo que eu tenho, sou muito grato por quem eu sou muito grato. E a vida é evolução, né? Então, que Deus nos dê
muita sabedoria, muita força, muita fé, para a gente sempre evoluir, se tornar mais evoluído e que a gente consiga sempre transformar a vida de mais pessoas nesse planeta. Que massa, né? Eu quero complementar. Ontem a gente estava falando sobre isso, né? A gente assistindo o Mengão ganhar e falando sobre isso, sobre as dificuldades, elas vêm na vida de todo mundo. A vida, ela não é fácil. Quem disser, não, minha vida é fácil. Eu não acredito, eu acho que a vida, ela já é difícil por si só, né? E assim, agradeça a Deus pelas suas dificuldades. É, Na hora que você está passando pela dificuldade, é ruim. Você tá ali, aquilo lhe aflige, lhe frustra, aquilo dói, né? Mas se você olhar lá para trás, e se você tiver sabedoria, conexão com Deus, entender, buscar entender o que a dificuldade conseguiu fazer na sua vida, você vai ver o quanto grato você tem que ser às dificuldades. São pedras que servem. Quem tem a sabedoria e intimidade com Deus serve exatamente para você subir os degraus, né? Para você subir, avançar e crescer na vida. Crescer na vida no sentido espiritual, né? Então, aproveite, lembre das suas dificuldades e veja qual é a mensagem que Deus está mandando para você, que com certeza Ele usa as dificuldades para te melhorar, para te fortalecer, para fazer você cumprir o seu legado, a sua missão aqui na Terra. Acho que eu, isso é eu isso. queria completar assim, Vá, se desse para. com óculos. Não, não é só, não, o Eu celular já estou também. usando o meu. Não, eu queria, Mas não. eu vou no final completar com uma frase, mas isso que você trouxe é sensacional mesmo, Dinho, sabe por quê? Uma vez, em uma das ações da Liga do Bem, numa comunidade aqui em Goma, a gente foi visitar algumas casas para fazer aquele trabalho de acolhimento nas casas, né? Para ver a família. E a gente chegou numa casa que estava lá o marido desempregado e a mulher, geralmente, é a dona de casa, né? E a gente viu aquela situação e disse assim: caramba, velho, esse pessoal tá precisando mesmo. Vamos lá, uma cesta, ajeita aqui. Aí a gente passou numa outra casa que tava a mulher e o marido e o filho desempregados. Ou seja, as três possibilidades de, de renda estavam desempregados. A gente falou: eita, aqui realmente precisa de mais ajuda. E aí, vamos fazer isso? Vamos. Quando a gente chegou na outra, a mulher era a dona da casa, mas o marido tinha deixado ela e ela não tinha mais ninguém. A gente falou: caramba, velho, essa casa é que tá precisando. Pelo menos as outras, o cara poderia arranjar um emprego aqui. Vamos lá, não sei o quê. Quando a gente chegou na outra, a pessoa estava acamada. E a gente se parou, pensou, falou: rapaz, que loucura. Quem de fato mais precisa aqui? E aí que se a gente for parar pra pensar, talvez não tenha mais jeito, é quem tá ali no túmulo, que não tem mais o que fazer e que deveria dar a maior graça, a coisa mais incrível que ela tem, que é a vida dela. Eu tenho uma frase que eu guardo que é muito legal, assim: eu pedi força e Deus me deu dificuldades para eu me tornar forte. Eu pedi sabedoria e Deus me deu problemas para eu resolver. E assim eu fui aprendendo e fiquei mais sábio. Eu pedi coragem e Deus me deu perigos para eu superar. E passei a entender que coragem é mesmo com medo você vai lá e faz. Fiquei mais corajoso. E eu pedi amor e Deus me deu pessoas com problemas para eu poder ajudar. Daí eu entendi a essência do amor, a essência de Deus, o quanto que eu sou grato pela vida. Então, é de fato o que você falou. Que massa. Não tem o que fazer, a gente tem que ser grato, porque se Deus lhe deu fardo é porque você realmente pode suportar. E se você pode suportar e levar, você vai ficar muito melhor do que como você era antes. Que massa. E que as pessoas se engajem à causa dos amigos solidários, porque já tem um pacote pronto aqui, gente. Eu confesso a vocês, a Liga do Bem, Gil, não trabalha com a parte governamental. E está no nosso estatuto. Então a gente não participa de edital, a gente não pede nada ao governo, nem porque é uma coisa nossa. E eu respeito. Eu penso mais como você, mas como Liga do Bem eu não faço isso. Então, mas vocês estão no caminho certo. Vocês estão dizendo assim: epa, vamos lá. Já que